Salve, salve amantes da bola! Aqui é Ayrton Júnior, mais uma vez para a gente resgatar dessa vez a Batalha de La Plata. Um dos momentos mais empolgantes, emocionantes e até de certa forma perigosos da história do Grêmio. A gente vai falar sobre essa batalha que ocorreu em 8 de julho de 1983, naquela Libertadores mágica que o Grêmio conquistou seu título. Um dos jogos emblemáticos para chegar nessa conquista foi esse Grêmio e Estudiantes de La Plata. Mas antes da gente começar nessa história, me responde uma coisa. Já está inscrito no canal? Se não tá, te inscreve. Dá essa moral pra gente. Não custa nada. Deixa o teu like, aproveita. Né? Compartilha com outras pessoas essa história maravilhosa e outras que a gente tem aqui no canal. Comenta. A gente quer saber a sua opinião. A opinião é muito importante para nós. Tava no jogo? Lembra desse jogo? Assistiu? O que tu acha disso? Comenta. É muito importante para nós a tua opinião, tá? Vamos lá. Quem não viu, quem quer saber, vou contar. Correto? Então bora. Contextualizando então. Vamos lá. Libertadores de 1983. Aquele ano mágico que todo mundo sabe. Essa Libertadores era dividida da seguinte forma. Primeira fase, 20 clubes, né, divididos em 5 grupos de 4. O nosso era o grupo 2, com Grêmio, Flamengo, Blooming e Bolívar. Todos enfrentando de turno em retorno. A gente teve classificação como primeiro colocado do grupo. Né, e como primeiro colocado do grupo, a gente teve a oportunidade de participar para a segunda fase. A nossa classificação veio de forma tranquila, até de forma muito tranquila. O primeiro jogo foi mais o Grêmio um pouco tímido, empatou com o Flamengo em 1-1 no jogo no Olímpico. Depois desse jogo, arrasador, 5 vitórias consecutivas. Ganhamos do Blooming aqui e lá, ganhamos do Bolívar aqui e lá e ganhamos do Flamengo na última rodada no Maracanã. O Grêmio então avança para a segunda fase. Na segunda fase, o Grêmio espetacularmente vai fazer parte de um triangular. A segunda fase já era a fase semifinal. Como um campeonato curto, com 20 times, a segunda fase já é a semifinal. O que são essa segunda fase? São 2 triangulares. E nesses triangulares, o campeão de cada triangular avança para a final. O nosso triangular de segunda fase era Grêmio, Estudiantes de La Plata e América de Cali. No nosso, também começamos de forma mais tranquila, né? Tivemos enfrentamentos com o América de Cali em que perdemos na Colômbia, ganhamos do Estudiantes em casa, depois ganhamos do América de Cali em casa, um jogo muito difícil, inclusive que o Mazzaropi fez uma defesa no final do jogo num pênalti, quase que na estreia do Mazzaropi, que chegou em meio à Libertadores de 83, né? Vocês lembram, o Fábio Koff, num movimento fantástico em bastidores, conseguiu inscrever o Mazzaropi durante a competição, fora do prazo da Conmebol, graças ao seu poder político. E o Mazzaropi então entra no meio da competição e consegue, naquela partida, nos classificar, nos dá a condição ainda de sobrevida na Libertadores, porque aquele jogo nós estávamos empatando com a América de Cali em casa e estávamos praticamente sendo eliminados. Com aquela vitória de 2-1, graças à pega do pênalti do Mazzaropi, o Grêmio consegue ir motivado para La Plata, precisando apenas de uma vitória. E nesse jogo de La Plata, que é o que a gente vai conversar, um clima extremamente hostil. Os argentinos, por sua vez, precisavam demais dessa vitória, como sendo a única possibilidade deles se mantiverem vivos ainda na competição. E depois ainda teriam a última rodada, o enfrentamento deles na Colômbia contra o América de Cali, já eliminado. Então o que acontece? Existiam, além do futebol, movimentos acontecendo na América do Sul naquele momento. O que a gente tinha? A gente tinha uma coisa chamada Guerra das Malvinas, foi assim denominada. 2 meses e meio, quase 3 meses de muita tensão aqui na América, inclusive com ameaças de ataques aéreos por parte dos ingleses. E esses ataques aéreos fez com que alguns aviões ingleses sobrevoassem território argentino, uma clara intimidação. E essa intimidação fez com que os argentinos, munidos por todo aquele orgulho que faz com que eles cresçam nos grandes momentos,
A Argentina inteira comprou a bronca. E o que aconteceu? A notícia se espalhou que os aviões ingleses, para poderem chegar até aqui em terras argentinas, pararam no Brasil para abastecimento. E isso aconteceu aqui em Canoas, próximo de Porto Alegre. Então pararam no Rio Grande do Sul para abastecimento. E isso gerou nos argentinos um ódio total dos brasileiros, como se os brasileiros tivessem traído a confiança, traído a América, traído a América Latina, traído tudo. E os brasileiros estavam sendo hostilizados. E isso em seguida, bem próximo da partida entre Grêmio e Estudiantes na Argentina. O que acontece? O Grêmio é o Brasil nesse momento, então o Grêmio vai pagar o pato. A raiva, a hostilidade e o ódio todo direcionado para a equipe do Grêmio. O Grêmio chega em Buenos Aires lá para o jogo, viajando até lá, chega próximo de La Plata, o seu ônibus, assim ó, abaixo de pedra. O Grêmio tem dificuldades de se deslocar na cidade. Quando de ir para o jogo, dificuldade de chegar perto do estádio, dificuldade de entrar na parte do vestiário, chuva de pedra, as agressões, xingamentos, um clima realmente perigoso. Naquele momento, Grêmio e Estudiantes, os dois batalhavam pela vitória. Então já seria por si só um jogo bastante aguerrido e bastante disputado em termos de Libertadores. Mas esse ingrediente fez com que o estádio tomasse uma força. Eles não gritavam Estudiantes, Estudiantes, eles gritavam Argentina, Argentina, Argentina. Era muita raiva guardada. O clima dentro do estádio era de perigo. Alambrado quase cedendo, a polícia de forma displicente, não dando a segurança que se julgava necessária. Então, fomos pro jogo. Né? Fomos pro jogo. Um jogo difícil. Né? No início do jogo, o árbitro era Luiz de la Rosa, uruguaio. No início do jogo, antes da bola começar, a pressão era tão grande dos jogadores sobre a arbitragem que o árbitro se sentiu intimidado e já deu um amarelo antes da bola rolar. O jogador Trobiani, atacante do time do Estudiantes. Começa o jogo, Estudiantes na base da pressão, grito da torcida, aquela coisa toda, o Grêmio um pouco ainda tomando pé da situação. O Estudiantes teve o domínio do jogo durante os primeiros 15 minutos. O Grêmio resiste, né? Naturalmente, mais maduro, resiste, começa a tocar bola. E nisso vai começando a impor o seu futebol e começando a criar suas jogadas, alguns contra-ataques por parte do Tarcísio, outros por parte do Renato. Né? E aí o Grêmio consegue, de certa forma, tomar o domínio da partida. Aos 30 minutos, mesmo o jogador Troviani, que tinha tomado o cartão amarelo antes da partida começar, agride de forma covarde o China, depois de uma falta que o China comete sobre ele no revide agride o China. O juiz nem chance, dúvida. Segundo amarelo, botou na rua. Isso causou uma raiva no time argentino, foi para cima do árbitro do clube, o jogador Ponce, deu um empurrão no árbitro, quase derrubando no chão, também tomou vermelho. Então o Estudiantes, antes do final do primeiro tempo, tinha 2 jogadores abertos. E, diante de todo esse clima que foi criado, aquela confusão toda, o jogo seguiu e o Estudiantes se aproveitou disso, uma levantada de bola, uma falta, levantou para a área e acabou abrindo o placar, 1-0. O Estudiantes se larga na frente com 2 jogadores a menos. Tudo que a torcida precisa para ressaltar aquela garra argentina. O Grêmio com calma, equilíbrio, né? Consegue empatar antes do fim do primeiro tempo com o Osvaldo. Uma jogada em que Renato e Caio participam, a bola cai para Osvaldo, Osvaldo com tranquilidade coloca no canto, 1-1. Vamos para o intervalo. A raiva só aumenta por parte dos argentinos. No intervalo, os jogadores do Grêmio têm que passar por um túnel muito estreito, em que Grêmio e Estudiantes dividem esse túnel nos vestiários. O Grêmio corre o seu vestiário para não sofrer nenhuma represália, corre mesmo. E entra no vestiário e fecha a porta. Caio não consegue acompanhar essa velocidade e fica para fora. Nesse tempo, ele foi agredido por todos os jogadores do Estudiantes e alguns seguranças, teoricamente identificados com o clube, e até dizem que alguns policiais. Enfim, sofreu agressões múltiplas, consegue abrir a porta do vestiário, ele entra no vestiário com o tornozelo muito avariado, com uma fratura na tíbia. Ele não pode jogar mais o segundo tempo. Espinosa substitui e coloca César. O Grêmio volta para o segundo tempo, um pouco apavorado com tudo que aconteceu, jogando com tranquilidade. No início do jogo, uma bola para o Renato na direita. Renato sempre ele, né? Renato faz uma jogada, cruza e encontra César entrando na área livre. 2-1 Grêmio. E simplesmente o estádio
começa a virar um caldeirão insuportável. Não bastante, o Grêmio segue jogando e consegue Renato receber uma bola pela direita em que ele avança livre, dribla um jogador, dribla dois, dribla o goleiro e bota para dentro. 3-1. O Grêmio enlouquece eles de vez. Renato, na comemoração, faz o gesto de silêncio para a torcida adversária, o que é o estupim para que essa bomba explodisse de vez. O time deles vai reclamando, pressão, tentativa de agressão no árbitro, o árbitro não perdoa e bota mais 2 na rua. O Bandeirinha é agredido por alguma coisa pontiaguda, uma moeda, um rádio, uma pedra, alguma coisa que atinge a cabeça do Bandeirinha. O Bandeirinha sangra, cai no chão, é atendido pelo médico do Grêmio, fica com a cabeça com curativo, né, com uma atadura até o final do jogo. E essa pressão da arbitragem resultou que o Grêmio, com 3-1 marcado, o Grêmio faz um quarto gol, que é injustamente anulado por esse Bandeira, que sinaliza impedimento que não existiu, e o juiz entra nessa onda e anula o quarto gol do Grêmio. Isso motivando o time argentino, que parte para cima, já que o Grêmio abre mão do ataque, abre mão de se expor aos pontapés, consegue aos 32 do segundo tempo um 3-2 e nos minutos finais consegue um 3-3. Tudo que eles precisavam era tentar ainda vencer o jogo. Infelizmente, não tiveram tempo hábil para isso. O Grêmio heroicamente conseguiu segurar esse 3-3. Tem um risco de vida, né? O Grêmio conseguiu segurar esse resultado, conseguiu tirar os Estudiantes da parada. E o Grêmio precisava simplesmente que os Estudiantes não vencessem lá na Colômbia. O Fábio Koff então agiu mais uma vez, foi até lá motivando o time colombiano a jogar pelo Grêmio, já desclassificado, a não permitir a vitória dos Estudiantes, e assim o Grêmio chegou à final das Libertadores e chegou ao seu primeiro título, e aí todo mundo já sabe o final da história. Mas esse jogo só ressaltou o jeito de jogar do Grêmio, a garra do Grêmio, a entrega, a coragem, o brilho dos jogadores gremistas, que sofrendo num ambiente como esse, hostil, não em nenhum momento renunciaram ao jogo, em nenhum momento abriram mão da sua característica. Pode parecer para a imprensa, como houveram várias notícias e manchetes, que o Grêmio abriu mão, o Grêmio cedeu ao empate. O Grêmio cedeu sim, não vencemos sim, mas em nenhum momento nos entregamos. Em nenhum momento abrimos mão do nosso DNA. O Grêmio foi Grêmio. O Grêmio mostrou ali o quanto é importante, o quanto era maravilhoso, o quanto era justo o Grêmio chegar à sua final de Libertadores e chegar ao seu título. Enfim, uma partida inesquecível, sem dúvida alguma, um momento imortal na nossa história. Memorável para nunca mais esquecermos e que a gente possa contar isso para todo mundo. Claro que só quem estava no estádio pode entender claramente o que foi jogar naquelas condições. Mas o Grêmio é o Grêmio. Até a próxima. Espero vocês para mais alguns momentos imortais. Se curtiram, já sabem. Like, compartilha e comenta. E ativa o sininho para os novos conteúdos. Certo? Até lá.